Olá, meu querido. Aqui quem fala é o professor Ítalo Borita e hoje nós vamos falar sobre resistores, resistência elétrica e leis de Ohm. Então, começando o assunto com resistores, são dispositivos elétricos que compõem circuitos elétricos cuja finalidade básica é de transformar energia elétrica em térmica, que é chamado de efeito Joule, devido a uma propriedade que possui chamado resistência elétrica. Então, devido a essa resistência elétrica que os materiais têm, que os resistores têm essa capacidade de converter energia elétrica em energia térmica. Pode ser também utilizado para controlar a corrente elétrica no circuito. Como os condutores possuem resistência elétrica, todos os objetos condutores eles possuem uma certa resistência elétrica, pelo menos os condutores do dia a dia, eles podem ser considerados resistores. Até o corpo humano, por exemplo, pode ser considerado um resistor ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Então, qualquer condutor que é percorrido por uma corrente elétrica pode ter essa propriedade de resistores aqui que foi discutida. Então, nós temos a representação dos resistores, que seria isso daqui. Nós temos resistores de carvão, que são amplamente utilizados em circuitos elétricos para limitar a corrente elétrica. Então, aqui, dependendo do resistor que eu coloco aqui, ele vai limitar a corrente elétrica. Essas faixas com cores diferentes são faixas que estão relacionadas à sua resistência elétrica, que é uma propriedade dos resistores. Nós temos também aqueles outros condutores, que são resistores também, que são os resistores de fio, que são compostos por ligas metálicas e são amplamente utilizadas em aquecedores elétricos, que são utilizados por efeito Joule. Chuveiro elétrico, torradeira elétrica, ou seja, qualquer equipamento que converta energia é, elétrica em térmica, ele vai ter esses fios condutores, que são resistores de fio. Então vamos agora falar da resistência elétrica, que é uma propriedade dos condutores, que os condutores possuem. A resistência elétrica é a capacidade de um corpo de resistir, então o próprio nome já diz, resistência elétrica é a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial, DDP. É medida por meio da razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica que atravessa em um condutor, ou seja, a resistência elétrica é a razão entre a tensão que é submetido ao resistor e a corrente elétrica que o atravessa. Nós temos que U é a diferença de potencial ou tensão, unidade volts, o volt, né? O I é a corrente elétrica, unidade ampere, e a resistência, como é tensão por corrente, vai ser volt por ampere, que é chamado de ohm, que é uma unidade de homenagem, né? Essa daqui seria o símbolo da resistência elétrica, que nós vamos chamar de ohm. Como que funciona a dinâmica do resistor, da sua resistência elétrica? Bom, ele já não está aqui definido que é a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. O princípio é o seguinte: o que eu tenho que fazer para passar uma corrente elétrica em um condutor? Eu tenho que primeiro aplicar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é aquela que vai gerar um campo elétrico, que é o campo de força que vai fazer os elétrons se mover no fio. Então, para eu fazer os elétrons se mover ao longo do fio, ao longo de um condutor, eu preciso aplicar uma diferença de potencial. Quanto maior essa diferença de potencial, maior vai ser o campo elétrico, mais intenso, e mais cargas elétricas vão se mover, ou seja, a corrente ela deve aumentar. Só que a corrente elétrica vai depender apenas da diferença de potencial aplicada? Não, ela vai depender também das propriedades de condutividade elétrica do material, que é o que nós chamamos de resistência elétrica. Tem materiais que resistem mais a uma passagem de corrente, tem materiais que resistem menos à passagem de corrente, mesmo sendo submetidos à mesma diferença de potencial. Então é isso que nós iremos analisar agora, a relação entre resistência, tensão e corrente. Bom, primeiro vamos analisar a relação entre corrente e resistência quando a tensão é constante, ou seja, os elétrons são submetidos à mesma diferença de potencial, ao mesmo campo elétrico. Só que, o que acontece aqui? Quando U é constante e eu tenho... Qual vai ser a relação entre a resistência e a corrente? Um dos termos no estado do lado esquerdo e o outro termo no estado do lado direito? Sim, eles estão na mesma linha ou um em cima e outro embaixo? Está um em cima e outro está embaixo. Quando isso acontece, cada um está de um lado da igualdade e eles não estão na mesma linha, eles são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior um,
menor vai ser o outro. Ou seja, quanto maior a corrente que passa no resistor, menor será a sua resistência. Então a ideia seria o seguinte: se eu pegar dois resistores que são submetidos à mesma tensão, aquele que irá ser percorrido por uma corrente maior será aquele que possui uma resistência menor, porque ele resiste menos à passagem da corrente. Então ele vai permitir que mais corrente, mais elétrons seja o atravesse, o percorra. Então, quando para a mesma tensão, a resistência e a corrente são inversamente proporcional. Quanto menor a resistência, maior a corrente, e quanto maior a resistência, menor seria a corrente. Agora, quando é corrente constante, ou seja, eu tenho dois condutores que eles estão sendo atravessados, estão sendo percorridos pela mesma corrente elétrica. Qual vai ser a relação entre a tensão e a resistência? Bom, a resistência não sai de um lado da igualdade e a tensão não está do outro lado da igualdade? Sim. E elas não estão na mesma linha aqui, não são aqui em cima? Sim. Então elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a tensão, maior será a resistência. Aí você pensa o seguinte: a corrente elétrica não é constante? É. Se eu estou fornecendo uma tensão maior, eu estou forçando mais os elétrons a se mover, então a corrente deveria aumentar. Se ela não aumentou, se ela é constante, é porque o que está acontecendo com a resistência do material? Está aumentando. Então, se eu tenho dois resistores e os dois são percorridos pela mesma corrente, só que um resistor ele possui uma tensão maior, ele, mesmo sendo submetido a uma tensão maior, ele é percorrido pela mesma corrente porque ele possui uma resistência maior. Então, para a mesma corrente, quanto maior a resistência, quanto maior a tensão, maior tem que ser a resistência, para a corrente permanecer constante. São grandezas diretamente proporcionais. E por último, a relação entre quando a resistência é constante. Quando a resistência é constante, o que acontece se a tensão aumentar? Quando esse número aqui for constante, ele não é igual a razão entre esses dois elementos? Sim, significa que quando isso aqui for uma constante, e eu fizer uma razão de dois elementos em que a razão tem que dar um valor constante, esses dois elementos são diretamente proporcionais. Ou seja, se a tensão dobra, a corrente dobra. Então, para um mesmo material que possui uma certa resistência, se eu aumentar a tensão, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Vai aumentar a mesma proporção do que aumentou a tensão. Certo? Então essa daqui é a relação entre resistência, tensão e corrente. Basicamente a tensão é o que força os elétrons a se mover no condutor, num condutor metálico, por exemplo. A resistência é o que tenta resistir a essa passagem de corrente. E a corrente elétrica é o resultado final dessa resistência e dessa tensão. Então vamos aqui fazer alguns exemplos de resistência elétrica e também já começando um exemplo que vai relacionar dois resistores quando são submetidos por uma mesma tensão. Vamos lá para o nosso exemplo 1. Dois resistores de resistência R1 e R2 são submetidos a uma diferença de potencial e percorridos por uma corrente de acordo com a figura abaixo. Determine a resistência dos resistores. Então, eu tenho um caso da resistência R1, que eu aplico uma diferença de potencial de 100 volts e a corrente que passa é 2 amperes. E eu tenho um resistor R2, que eu aplico uma diferença de potencial de 100 volts e a corrente que está atravessando é de 4 amperes. Se você comparar aqui o R1 e o R2, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Qual é aquele que permite a maior passagem de corrente? O R1 ou R2? Não, R2. Se ele permite a maior passagem de corrente, quer dizer que ele resiste menos a essa passagem. Significa que a sua resistência é menor. Então, o R2 tem resistência menor que o R1. Vamos calcular e mostrar isso? Então, vamos calcular primeiro a resistência do R1. Então, nós temos a equação da resistência elétrica, que é o RUE. Resistência é igual a tensão sobre a corrente elétrica. No caso, a resistência R1 eu quero descobrir. O U vale 100 volts e o I1 vale 2 amperes. Então, R1 é 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50 ohms. Essa é a resistência do resistor R1. No caso da resistência R2, vamos calcular ela. Aplicamos a equação do RUE. Resistência é a tensão sobre a corrente I2.
A tensão é 100 volts e o I é 4 amperes. 100 dividido por 4 é igual a 25 ohms. Ou seja, galera, para calcular a resistência é bem simples. Você só vai pegar a diferença de potencial, que é o que está em volts aqui, e dividir pela corrente elétrica, que é o que está em amperes aqui. Nós temos que o R1 é 50 ohms e o R2 é 25 ohms. Então, olha, para a mesma tensão, aquele que permitiu uma maior passagem de corrente elétrica, ou seja, aquele que resistiu menos à passagem da corrente elétrica, é o que possui a menor resistência. Ou seja, para a mesma tensão, se a resistência cair pela metade, a corrente vai dobrar. Ou seja, se a corrente é 2 vezes maior, significa que sua resistência é 2 vezes menor. Galera, agora vamos lá para o nosso exemplo 2. Ele diz o seguinte: nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificadas segundo a tabela abaixo. Então, nós temos aqui correntes até 10 mA. Lembre-se que esse mili vale 10 a menos 3. Dor e contração muscular. De 10 mA até 20 mA, aumento das contrações musculares. De 20 mA até 100 mA, parada respiratória. De 100 mA até 3 amperes, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Acima de 3 amperes, parada cardíaca, queimaduras graves. Considerando a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1.500 ohms, em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220 volts? Então, neste caso aqui, ele está pegando uma pessoa que possui uma resistência de 1.500 ohms e ele vai ser submetido a uma tensão de 220 volts. Ele quer saber em qual das faixas enquadra A1, A2, A3, A4, A5. Para saber em que faixa ele se enquadra, eu tenho que determinar, eu tenho que descobrir qual é a corrente que vai passar por ele. Então, vamos lá para a equação que relaciona resistência, tensão e corrente é o RUI. Só que nesse caso ele quer o I, que é a corrente elétrica. Ele me deu a resistência, que é o que está em ohms aqui, 1.500, e o U, que é a tensão, a diferença de potencial que está em volts, é 220. Então vai ficar assim, 1.500 é igual a 220 dividido por I. Como eu quero descobrir o I, eu tenho que isolar ele. Então eu vou pegar ele que está dividindo e passar aqui, multiplicando. Vai ficar 1.500 vezes I igual a 220 volts. E agora o 1.500 está multiplicando, vai passar dividindo. I é igual a 220 dividido por 1.500. Se eu dividir 220 por 1.500, vai dar 0,146 amperes. Que vai se encaixar em qual faixa aqui? Ué, professor, eu não sei não. Não tem aqui nenhum. Tá tudo em miliampere, professor. Miliampere não é 10 a menos 3, galera? É. Como que eu faço para visualizar essa corrente que está em ampere? Tem que visualizar ela em miliampere. Eu tenho que fazer o expoente aqui aparecer 10 a menos 3. Só que para aparecer 10 a menos 3, ou seja, para diminuir 3 casas aqui, eu tenho que aumentar 3 casas no número aqui. Ó. Então, se eu andar 3 casas para a direita com a vírgula, aumentando o número, o expoente da base 10 vai diminuir 3 casas. O número vai ficar assim, ó, 146 vezes 10 a menos 3 amperes. E o que é menos 3 amperes? É o mili. Então, isso equivale a 146 miliampere, que está entre 100 miliampere até 3 amperes. Ou seja, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Por isso que um choque de 220 volts é um choque muito perigoso. Principalmente, galera, se o corpo estiver molhado. Porque se o corpo estiver molhado, a resistência diminui. E se diminui a resistência à passagem da corrente, a corrente vai aumentar. E aí, ele pode chegar nessa faixa aqui acima de 3 amperes, que é parada cardíaca e queimaduras graves. Portanto, galera, a resposta correta é a resposta da letra D, ou seja, a faixa 4, que é de 100 mA até 3 amperes, porque a corrente que vai passar nele é de 146 mA. Galera, com isso vocês podem fazer os exercícios que está lá no CPB Prova, vai estar bem tranquilo as questões. A 3 são só de calcular a resistência e o outro
E os outros dois vai ser esse tipo desse exercício aqui, ó. Vai ser estilo esse exercício, em que ele dá a resistência, dá a tensão e pede a corrente. Ou ele vai te dar a resistência, vai te dar a corrente e pedir a tensão. As leis de Ohm estão relacionadas à resistência elétrica. E a primeira lei de Ohm diz o seguinte: em um resistor ôhmico, que seria aquele que teria resistência constante, a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial. Quando fala que é diretamente proporcional, quer dizer que se um aumentar duas vezes, o outro também vai aumentar duas vezes, ou seja, na mesma proporção. Por exemplo, se eu tiver um gráfico de tensão por corrente de um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, para um resistor que tem resistência constante, o gráfico ele vai ser uma reta aqui. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele for submetido a uma tensão de 10 volts, vai passar nele, por exemplo, uma corrente de 1 ampere. Se você dobrar a tensão, ou seja, você ir para um ponto aqui que é o dobro do valor, a corrente também irá dobrar. Isso que significa diretamente proporcional. Se agora a tensão for de 10 para 30, ao triplicar aqui, a corrente vai de 1 para 3, ou seja, triplica também. E aí esse gráfico vai ser um gráfico de forma que seja uma reta. Um resistor que tem este gráfico aqui é um resistor cuja sua resistência elétrica seja constante, ou seja, é um resistor que obedece à primeira lei de Ohm. Se você pegar a resistência dele e calcular pelo Rui, lembra que para calcular a resistência dele basta pegar a tensão que ele foi submetido e dividir pela corrente que o atravessa. Se eu pegar o Rui e aplicar para cada um desses pontos, por exemplo, 10 dividido por 1, não é a mesma coisa que 20 dividido por 2? Então, 10 dividido por 1 é 10. 20 dividido por 2 é 10. Ou seja, se eu pegar a resistência e calcular nesse ponto, ou pegar a resistência e calcular neste ponto aqui, com esses valores, que nem aqui, a resposta é a mesma, que é 10. E se eu pegar aqui, quando a tensão é de 30 volts e a corrente de 3 amperes, e dividir 30 por 3, a resposta vai dar 10. E 10 seria a sua resistência. Então, num gráfico de um resistor ôhmico, um resistor cuja sua resistência seja constante, não importa em qual ponto eu vou calcular a sua resistência, ela terá sempre o mesmo valor. Ou seja, toda vez que o resistor for ôhmico, toda tensão que eu dividir pela sua corrente vai dar o mesmo valor, e esse valor vai ser uma constante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais, no caso aqui a DDP e a corrente, é uma constante, resistência elétrica. Então, toda vez que eu divido duas grandezas e elas são diretamente proporcionais, significa que o que elas equivalem, que é a resistência, essa resistência será constante. Então, toda a razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é igual a uma constante, que no caso é a resistência elétrica. Em um gráfico de tensão em função da corrente, temos que, vamos aqui analisar um gráfico. O que acontece? Este gráfico aqui, se você analisar essa região aqui, ó, ele vai formar um triângulo retângulo, certo? Em que isso aqui seria a hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Aqui seria um cateto e aqui seria outro cateto. Este gráfico ele forma um ângulo com eixo horizontal. Este ângulo é o ângulo de inclinação do gráfico, que está relacionado com o seu coeficiente angular. Bom, nós temos que, em relação a esse ângulo, este lado aqui, que é o cateto chamado cateto oposto, que nada mais é que a tensão elétrica, isso daqui. E este lado aqui, que está relacionado com a corrente, em relação a esse ângulo, vai ser o cateto adjacente. Se nós aplicarmos a tangente deste ângulo aqui, ela é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que cateto oposto é a tensão e cateto adjacente é a corrente. Ou seja, eu posso substituir o cateto oposto e o cateto adjacente por U sobre I. U sobre I é a resistência elétrica. Então, significa que a tangente deste ângulo aqui é numericamente igual à resistência. A tangente do ângulo de inclinação θ do gráfico é numericamente igual à resistência elétrica. Portanto,
uma variação da inclinação indica uma variação da resistência elétrica. Então, essa inclinação me indica a corrente elétrica. Ela pode indicar se a corrente não, a resistência elétrica. E ela pode indicar se a resistência elétrica está aumentando, está diminuindo ou é constante, como veremos a seguir. Nas figuras abaixo, temos gráficos de resistores ômicos e não ômicos, em que podemos relacionar a inclinação dos gráficos com a resistência elétrica R. Por exemplo, se eu tiver um gráfico e o gráfico é uma reta, esse resistor será ômico. Lembrando, se ele é ômico, o que é constante? A resistência. O que vai acontecer? Este gráfico vai ter inclinação constante. Se ele vai ter inclinação constante, a resistência vai ser constante. Significa que um gráfico que quando é uma reta, a inclinação, que é o ângulo que ele faz com o eixo horizontal, que é o eixo da corrente, ela é constante. E se ela é constante, a corrente é constante. E se o gráfico for dessa forma aqui? Agora ele não é uma reta, ele é uma curva. Só que essa curva está inclinando-se para cima. De forma, por exemplo, que se você analisasse um ângulo aqui no começo do gráfico, que seria esse ângulo aqui, ou analisasse um ângulo aqui com o eixo horizontal, que é o eixo da corrente, este ângulo aqui é maior que este ângulo aqui. Significa que a inclinação do gráfico está aumentando. Se está alterando a inclinação, está alterando a resistência. Então, esse resistor não é ômico. E se a inclinação está aumentando, significa que a resistência aumenta. Então, este é um gráfico de um resistor não ômico, em que sua resistência aumenta ao longo da corrente. E um outro gráfico que pode ter também, que não é uma curva, ou seja, a inclinação ela muda. Se a inclinação muda, a resistência não é constante. Ou seja, este gráfico aqui é de também um resistor não ômico. Só que se você analisar a inclinação que ele começa aqui, não é a mesma inclinação que ele vai ter aqui, ó. Faço um eixo horizontal, como se fosse um eixo do tempo, e olha essa inclinação aqui. Essa inclinação aqui não é menor que essa daqui? Se está diminuindo a inclinação, a resistência está diminuindo. E esse resistor ele é não ômico, ou seja, toda vez que o gráfico for uma reta, o resistor vai ser ômico, e toda vez que o gráfico for uma curva, um gráfico de tensão por corrente, o resistor será não ômico. Se a inclinação aumentar, a resistência vai aumentar. Se a inclinação diminuir, a resistência vai diminuir. Agora vamos lá para os nossos exemplos em que iremos aplicar a primeira lei de Ohm. FATEC São Paulo. Por um resistor faz-se passar uma corrente elétrica I e mede-se a diferença de potencial V. Sua representação gráfica está esquematizada na figura. Qual a sua resistência elétrica? Então, neste gráfico aqui, ó, ele não é uma reta, então é um resistor ômico. Qualquer ponto que você calculasse a resistência pela tensão e pela corrente, você descobriria a sua resistência. Mas ele só me forneceu esse valor aqui. Neste ponto aqui, você tem que a tensão é 20 volts e a corrente é 25 miliampere. Lembrando que esse mili equivale a 10 a menos 3, é submúltiplo dessa grandeza aqui de ampere. Então, vai ficar 25 vezes 10 a menos 3 amperes. Para calcular a resistência elétrica, basta você aplicar a equação da resistência. A equação do Rouy, resistência é tensão sobre corrente. A tensão é 20 e a corrente é 25 vezes 10 a menos 3. 20 dividido por 25 dá para simplificar por 5. Né? Aqui em cima vai ficar 4. O 20 vai ficar 4 e o 25 vai ficar 5. Vai ficar 4 quintos vezes 10 a menos 3. Lembrando que o 10 a menos 3, o expoente aqui não está negativo, você pode mandar para cima e ele fica positivo. E 4 dividido por 5 é 0,8, porque 40 sobre 5 não seria 8. Então vai ficar 0,8 vezes 10 a menos 3. 10 a terceira, perdão, que se o expoente está negativo, ele vai subir positivo. 10 a terceira é 1000. 0,8 vezes 1000 é a mesma coisa que você andar 3 casas para a direita. Isso vai ser 800 ohms. Então, aqui, basicamente, nós aplicamos a equação do Rouy para calcular a resistência desse resistor ômico. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. A
característica de um resistor ôhmico está representada no gráfico a seguir. Determine, letra A, a resistência do resistor. Então, qualquer ponto, a resistência dele é constante. Então, você poderia usar qualquer valor aqui para calcular a resistência, só que o único valor que ele me deu foi esse daqui. Então, você joga no RUI com esses valores aqui. A tensão, que é o U, é 30 e o I é 5 amperes. Então, substituindo 30 por 5, 30 dividido por 5 vai ser igual a 6 ohms. Essa é a resistência elétrica desse resistor. E ela é constante. Qualquer ponto vale 6 ohms. Letra B. A DDP, ou seja, a tensão, que é o U, no resistor quando for percorrido por uma corrente de 1,5 ampere, que seria mais ou menos aqui, ó, 1,5 ampere. Qual que é a tensão que vai passar por ele? Bom, para eu calcular a tensão, eu teria que utilizar o RUI. E para eu descobrir a tensão, eu preciso da corrente e da resistência. A corrente, o exercício me deu 1,5 ampere. E a resistência? Ele não é um resistor ôhmico, ele não é um resistor de resistência constante? É. A resistência vale 6. Então, substitui a resistência por 6 e a corrente por 1,5. Aí você vai saber a tensão quando a corrente é 1,5. 1,5 vai estar aqui dividindo, ele vai passar multiplicando. A tensão é 6 vezes 1,5 e 6 vezes 1,5 é 9 volts. Então, aqui, quando um gráfico de um resistor é uma reta, ele é ôhmico. Então, se você descobriu a resistência aqui, você pode, qualquer ponto, jogar no RUI e a resistência será o mesmo valor. Exemplo 3. Os três condutores X, Y e Z foram submetidos a diferentes tensões U, e para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica I. Com a finalidade de verificar se os condutores eram ôhmicos, os resultados são na tabela que segue de acordo De acordo com os dados da tabela, somente letra A, o condutor X é ôhmico, letra B, o Y é ôhmico. Então ele está afirmando aqui quais são os resistores ôhmicos. Lembrando, o que é um resistor ôhmico? É um resistor em que a resistência é constante. Quando ele for constante, a corrente e a tensão são diretamente proporcional. Por exemplo, de 1,5 para 3, não dobrou a tensão? A corrente deve dobrar. Ah, dobrou aqui. Então, neste intervalo aqui, ele é ôhmico. Um resistor pode ser ôhmico em um intervalo de correntes e tensões e outros intervalos não são ôhmicos. Então, você teria que analisar aqui. Você pode analisar, tipo assim, aqui duplicou. De 1,5 para 6, aumentou 4 vezes, quadruplicou. E de 0,3 para 1,2, quadruplicou. Você pode analisar se eles são diretamente proporcionais, ou você pode calcular a resistência para cada ponto. Eu acredito que seja mais fácil calcular a resistência. Então, no RX, você vai jogar no RUI para calcular a resistência. Aí você coloca a tensão, 1,5, dividido por 0,3, 3 dividido por 0,6, 6 dividido por 1,2 e 8 dividido por 1,6. Todas essas divisões têm que dar o mesmo valor. Se der o mesmo valor, quer dizer que a resistência é constante, porque a resistência não é nada mais do que você pegar a tensão e dividir pela corrente. Vamos lá, então? Se eu pegar aqui 1,5 dividido por 0,3, vai dar 5. 3 dividido por 0,6, 5. 6 dividido por 1,2, 5. 8 dividido por 1,6, 5 também. Então, essa resistência aqui, ó, ela vale 5 ohms. E ela é constante? É. Então, você já sabe que o resistor X é ôhmico. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra D ou pode ser a letra E, né? Que eles falam que são X neles, mas tem que analisar os outros. No caso do Y, vamos lá? 1,5 a tensão, quando a tensão era 1,5, a corrente é 0,2. Quando a tensão era 3, a corrente é 0,35. Olha só, dobrou a tensão aqui. Vai dobrar a corrente aqui? Não. Se não dobrou, ele é ôhmico? Não. Sabe por quê? Porque se você colocasse os valores da tensão em suas respectivas correntes, como eu fiz aqui, de todos os três valores, dos 4 valores que ele me deu aqui de tensão e de corrente, se eu dividir 1,5 por 0,2, seria 7,5. Só que 3 dividido por 0,35 daria 7,5? Não. 4,5 dividido por 0,45 é 10. Então, aqui, esses valores
não são iguais, são diferentes. E se são diferentes, a resistência é diferente. Se essa divisão for diferente aqui desta, significa que a resistência aqui é diferente dessa, porque resistência não é tensão sobre a corrente, então Y não é ômico. Portanto, a letra D não pode ser. Ou é a A, dizendo que só X é ômico, ou é a letra E, que diz que os condutores X e Z são ômicos. Agora vamos olhar o condutor Z, certo? Vamos lá, calcular a resistência para cada tensão e corrente. Jogando no RUI, você tem 15 dividido por 7,5, 3 dividido por 1,5, 5 dividido por 25 e 6 dividido por 30. Está tudo aqui, ó. Se eu simplificar aqui por 1,5 e aqui por 1,5, fica 1 sobre 5, que é 0,2. Se eu simplificar aqui por 3 fica 1 sobre 5, que é 0,2. Se eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, fica 1 sobre 5, que é 0,2. E se eu dividir aqui por 6, simplificar por 6, fica 1 sobre 5, que é 0,2. Então, a resistência aqui é igual. Então, é igual a resistência tanto em X como em Z. Então, a alternativa correta é a letra E. Bom, meus queridos, estes são os exercícios de resistores ômicos, tá bom? Então, lembre que o resistor ômico, que é a primeira lei de Ohm, é aquele resistor em que a resistência é constante, e quando isso acontecer, a tensão e a corrente serão diretamente proporcionais, e que nos gráficos de resistores ômicos tem que ser a curva uma reta. Se não for uma reta, o resistor não é ômico.